Olá, meu querido e minha querida. Estou aqui de volta para trazer a continuação do livro de Esther, né? Que nós começamos vendo outro vídeo e vou dar continuidade agora para que o vídeo não fique muito comprido. Então vou estar gravando de pedaço em pedaço, tá? Nós vamos estar estudando o livro de Esther e hoje nós vamos falar de Mardoqueu, né? No vídeo anterior nós estávamos falando de Esther, que é prima de Mardoqueu, no qual ele criou como se fosse filha. Quando Mardoqueu descobriu que o rei, ia escolher uma moça para poder ser a nova rainha, então ele levou, a sua prima para que ela participasse, daquele momento ali, digamos, de eleição, no qual o rei Assuero ia escolher uma nova rainha para ser sua esposa. Mas nós já falamos sobre isso, então nós vamos agora falar sobre uma situação no qual Deus permitiu que acontecesse com Mardoqueu. Deus permitiu que Mardoqueu tomasse conhecimento de uma conspiração que estava acontecendo contra o rei Assuero. Mas antes de darmos continuidade aqui, vamos orar? Faça seu pedido ao Senhor agora e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pela sua presença em nossas vidas, Senhor, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Perdoa nossos pecados e nossas falhas e abençoa, Senhor, tudo, meu Pai, que vai acontecer aqui agora, neste momento. Cada pessoa, Pai, que parou para ver esse vídeo, que venha receber, meu Pai, uma unção dobrada do Senhor. Que venha, meu Pai, ver as portas do céu, Pai, se abrirem sobre suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Toma a direção desta palavra. Assim eu oro, grata por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus permitiu que Mardoqueu tomasse conhecimento de uma conspiração. Mardoqueu confiou que Deus realizaria o que era humanamente impossível. Primeiramente, porque ele enviou a Esther, que era Hadassa, o nome dela anteriormente era Hadassa. Veja só que Deus, ele quando quer fazer algo da nossa vida, ele muda até o nosso nome, O nome dela era Hadassa, o nome dela passou a se chamar Esther, E Mardoqueu, ele todos os dias ele ia ali para a porta do palácio para poder saber notícias, da sua prima Esther. E num desses dias que ele estava ali na porta do palácio, ele conseguiu escutar, sem querer, ele acabou escutando dois homens, que estavam ali falando do rei Assuero. Vamos ver? Lá no capítulo 2, versículo 21 diz assim: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, o nome de um era Bigtã e o outro Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr a mão sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Foi registrado, Foi registrado no livro das crônicas esse acontecimento. Vamos lá. Mardoqueu, ficou sabendo dessa conspiração contra o rei Assuero. Quando ele ficou sabendo disso, ele imediatamente tentou avisar, ele pediu alguém para avisar a Esther do ocorrido, que alguém está aqui, aqueles dois homens, aqueles dois eunucos estavam conspirando contra a vida do rei. E Esther passou esse conhecimento ao rei. E quando tudo isso foi descoberto, esses dois eunucos, eles foram mortos, foram mortos. E isso que aconteceu foi registrado no livro das crônicas, o livro onde é anotado, vários acontecimentos da época. E o engraçado disso tudo é que Amã, que passou a ser, o segundo, vamos dizer assim, depois do rei Assuero, porque o rei Assuero, depois desse acontecimento, ele achou que quem descobriu tudo foi Amã, Só que não foi Amã, foi Mardoqueu. Só que quem levou a fama foi quem? Foi Amã. Então o rei tirou o anel do seu dedo, colocou o anel no dedo de Amã e permitiu que Amã fizesse o que quisesse em nome do rei.
né? E ali Amã, ele começou a se sentir, né, o poderoso, né? Ele deixou a soberba entrar no coração dele e ele começou a achar que ele podia fazer o que quisesse. E ali, né, dado momento, dali Mardoqueu, sempre indo ali à porta do palácio, ele se deparou com Amã. Amã, ele queria que todos se prostrassem diante dele, né? Que se ajoelhasse, se prostrasse diante dele. Só que Mardoqueu, né? Ele era judeu, Mardoqueu, a lei deles não permitia isso e Mardoqueu não se curvou. Mardoqueu era o único que não se curvava diante de ninguém. Então, quando Amã, né, ficou sabendo que Mardoqueu não estava se curvando ali perante ele, ele foi descobrir quem era Amã e descobriu que Amã era judeu. Então ele instituiu uma lei que matasse, que acabasse com todos os judeus, né? Só que o que ele não sabia é que Esther, que era a rainha, era judia, né? Ela era da linhagem dos judeus, só que ela não falou a sua linhagem, né? Ela foi orientada por Mardoqueu a não falar, né? E ela não falou qual era a sua linhagem para o rei, então ninguém ali sabia que, né, a Esther era, né, judia. E nessa situação toda, né, a gente vê ali duas situações aqui interessantes acontecendo. Uma situação era que o Mardoqueu fez a descoberta e quem levou a fama foi Amã. Você já se viu numa situação como essa? Já aconteceu alguma coisa na sua vida onde você fez algo, mas algo muito importante, né, que foi bom para